Gabriel. Graças e paz de Cristo, esteja com todos nós, irmãos. Vamos nos colocar a pé para dar início a esse culto de louvor e adoração a Deus, apresentando nossas vidas e com toda gratidão, toda alegria, sabendo que o nosso Senhor Jesus Cristo disse que onde estiver dois ou três reunidos em seu nome, Ele está presente no nosso meio. Né? Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e assim louvamos a Deus por mais um momento de culto em sua presença. Vamos iniciar louvando a Deus com o hino número 144, Segurança e Alegria.
para que estejamos adorando a Ti em espírito e em verdade, Senhor. Dessa forma, nós Te apresentamos tudo isso, Te louvamos e que o Senhor esteja conosco, conduzindo cada momento deste culto, os louvores, as orações, a leitura da Tua Palavra e a pregação da Tua Palavra também, Senhor. Dessa forma, nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos ler o Salmo número 122, Salmo que fala sobre a vinda à casa do Senhor. Salmo 122, estarei lendo aqui. Cântico de romagem de Davi, alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como se compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel. Dai graças ao nome do Senhor. Dai os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos que clamam, e paz dos teus muros e caminhar nos teus passos. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Poder sentar, vamos passar para esse momento de contrição e confissão ao Senhor. Vamos ler o Salmo número 130, do versículo 1 ao versículo 5, como está na projeção, e estejamos lendo todos juntos esses versículos. Das profundezas, clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam abertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para quem te teme. Aguardo no Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. Amém. Estejamos nesse momento apresentando nossas vidas, orando ao Senhor, para que o Senhor nos quebrante, nos exorte de acordo com a sua vontade, com o seu Espírito, para que possamos adorá-lo em espírito e verdade. Estejamos confessando ao Senhor tudo aquilo que nos afasta dele, confiantes que o Senhor está a nos perdoar, está disposto e está sempre pronto a dar a sua misericórdia em nossas vidas. E após esse momento de silêncio, o nosso pastor Adaldo Freitas vai fazer a oração. Ó Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, assim como a Tua palavra nos diz essa noite acerca da nossa súplica sobre o perdão dos nossos pecados. Ó Senhor, se Tu observares de fato as nossas iniquidades, quem poderá viver? Quem é que poderá estar na Tua presença? Porque a Tua palavra diz que contigo está o perdão para aqueles que temem ao Senhor. E essa noite nós estamos diante da Tua presença, Senhor, para bater em nosso peito e dizer que somos pecadores, limitados e fracos, e que necessitamos da Tua graça, que necessitamos da Tua misericórdia sobre nós,
porque de fato a nossa alma deve aguardar e esperar no Senhor e na Tua palavra, conforme assim a diz. A nossa alma deve esperar e desejar o Senhor e o seu perdão. Tu que conheces, Senhor, o nosso coração, os nossos pensamentos, e sabes das nossas fraquezas, das nossas falhas. Ó Deus, assim como a Tua palavra diz para que Israel espere no Senhor, e que o deseje pela Sua misericórdia, assim também nós desejamos a Ti, Senhor. Tu sabes da nossa estrutura e da nossa fragilidade, mas nos fortalece, Deus, para continuarmos fazendo essa caminhada da melhor maneira possível, em obediência ao Senhor, em santidade de vida. E para isso nós te rogamos que o Senhor perdoe as nossas falhas, que o Senhor sonde o nosso coração, que o Senhor perdoe as nossas ausências, que perdoe as nossas falhas quando deixamos de fazer o bem, quando deixamos de estender a mão, ou de levar uma palavra de compreensão, de amor e de carinho ao nosso próximo. Quando deixamos de amar uns aos outros e nos preocuparmos uns com os outros, ó Deus, tenha misericórdia de nós, o Teu povo, Senhor. E este Teu povo pede perdão essa noite. Nós pedimos que o Senhor nos redima, que o Senhor retire de nós as nossas iniquidades, nos traga de volta ao primeiro amor, a buscar as primeiras obras e a fazer a Tua vontade. Ajuda o Teu povo, a Tua igreja, Senhor. Derrama a paz e o Teu perdão sobre nós, no santo nome de Jesus. E é no nome dele, que está acima de todo nome, que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Graças a Deus, igreja. No momento do louvor, eu estava lendo o Salmo 150. Salmo 150. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muito grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém. Porque a nossa irmã Fátima, no período com o coração do louvor. Graças mais uma vez nós te pedimos, Senhor, pelo privilégio deste tempo, estar aqui no trono, prestando louvor e adoração ao Deus que tudo obedece por nós, apesar de não conhecermos. Obrigado, Pai, pela tua bondade, pela tua paciência. Ajuda-nos, meu Pai, a nos fortalecer para prosseguir, meu Deus, a carreira da fé. Não deixe, Pai, que a gente conheça, examine nessa caminhada, mas renova o nosso futuro. Recebe, Pai, a nossa adoração nesse momento, os louvores possam chegar até o teu trono, Pai, para assim, meu Deus, estarmos prestando com todo o nosso entendimento, toda a nossa devoção a ti, Pai, que és o nosso único Deus. É em nome santo do Senhor Jesus que nós te suplicamos e recebemos o nosso culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
oferecendo a nossa vida como oferta de amor e sacrifício. E assim que o Senhor use o seu Espírito Santo para sempre nos constranger a estarmos nos dedicando e nos sujeitando ao nosso Deus. Venha o Senhor, minha vida oferecida. Mesmo assentados, meus irmãos, mas mantendo sempre toda a reverência à palavra de Deus, abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 5, e acompanhar a leitura do versículo 1 ao versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Do versículo 1 ao versículo 11. Atos 5, de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira,
vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, levando-o sepultar. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Amém. Bendito o Senhor, Deus e Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós rogamos a tua misericórdia sobre nós, a tua graça, e te pedimos, Senhor, sempre em sabedoria, discernimento e iluminação do teu Espírito, para que por vezes possamos estar ouvindo repetidamente a tua palavra e aguardando no nosso coração para não pecar contra ti. Em nome de Jesus, Pai, nós te rogamos o privilégio de poder estar da tua palavra e assim aprender dela para a glória de Cristo. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Esse texto é um texto bastante importante para a Igreja de Cristo naquele primeiro século, mas não só as consequências, mesmo que trágicas, de um relato triste, eles trouxeram um aprendizado importante naquele momento, assim como esse aprendizado se estende até os dias de hoje. Dias em que vivemos tempos, não só podemos dizer que há décadas, mas talvez certamente há séculos, aonde na organização, na colonização de muitos países, muitas nações desse mundo, uma das coisas que infelizmente acabou por imperar na formação desses povos tenha sido a mentira, a falta de verdade dos homens e também das mulheres. Não diferentemente, nós podemos deixar de lado, infelizmente, também no nosso país, na sua colonização, na sua estrutura em várias áreas da sociedade, da liderança de governos, sempre, infelizmente, a inverdade teve espaço, a falta de honestidade teve espaço. Mas o que esse pensamento, essa verdade tem a ver com o texto que nos fala essa noite, o livro de Lucas, Atos dos Apóstolos. O que nos diz esse texto sobre a morte de Ananias e sua esposa Safira, acerca do que de fato foi a essência desse relato, e não estamos apenas aqui falando de questões materiais, porque houve a venda de bens, mas há algo mais profundo que devemos aprender e saber e reter como cristãos que queiram e desejam andar na presença do Senhor em verdade. A história, quando lemos o livro de Atos e os relatos que iniciam esse livro, até esse texto do capítulo 5 que começamos a ler,
ele parece estar fora do contexto, estar fora do lugar. Lucas vem trazendo um relato e de repente ele para e começa uma história que para nós parece um pouco até estranha, porque Lucas inicia o texto com uma narrativa e de repente ele muda o foco. Se nós tivéssemos que ler a primeira parte do livro, nós veríamos que desde o capítulo 1, Lucas nos diz sobre as muitas coisas, as muitas ações na pregação do Evangelho que os discípulos de Jesus estavam ali preparados ou se preparando cada vez mais para fazer e ensinar logo depois que o Senhor Jesus vai assunto aos céus. Até agora nós olhamos para o texto e vemos uma narrativa que nos fala sobre o poder do Espírito Santo. Inclusive, o mais interessante quando você fala sobre o título do livro dos Apóstolos de Atos, que tem Atos dos Apóstolos, é preferível que você diga Atos do Espírito Santo. E esses apóstolos são justamente os servos passivos que estão ali pregando o Evangelho de Deus e sofrendo as influências do Espírito Santo de Deus. Então, esse início da narrativa, ele vai falar sobre o poder do Espírito Santo na vida desses discípulos e do grande crescimento da igreja que começa ali a partir de Atos 2. Em Atos, por exemplo, 4:43, nós vemos ali o resumo de tudo isso, até o nosso texto, quando de fato vamos entrar nessa questão de Safias e Ananias e Safira. Então, nós vamos ver um texto que nos traz um relato em dizer que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e com muita graça eles faziam isso porque essa graça estava sobre eles. É uma exposição aqui de Lucas maravilhosa acerca de uma comunidade que está se formando como igreja do Senhor, o povo de Deus que está ali tendo tudo em comum. É o que vai também a palavra de Deus falar nesse livro de Atos, de todas as coisas que eles tinham em comum e de tudo que praticavam, e Deus ia acrescentando àquela igreja todos aqueles que iam sendo salvos. O Evangelho da ressurreição do Senhor aqui é proclamado, a graça abundante também é proclamada e dada a todos, conforme a vontade do Espírito Santo. E é o que nós lemos também, que essa graça não só aparece do capítulo 1 ao capítulo 4, mas com relação ao relato dessa história da morte de um casal, em Atos capítulo 5, de 1 a 11, claro, a graça também é abundante ali, a graça dispensada é dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. As mortes de Ananias e Safira não parecem, à primeira vista, se encaixar aqui dentro dessa narrativa que está descrita nesse texto. Então, o que é que faz o apóstolo aqui? Ele interrompe seu relato com essa história triste e lamentável, da qual vemos e ouvimos. E primeiro de tudo, nós precisamos entender que nesse texto não é uma interrupção que é dada no caminhar do livro, mas na verdade a primeira palavra aqui em Atos, capítulo 5, versículo 1, ela se inicia com o que chamamos de uma conjunção. Lucas coloca um mas. Esse mas vai nos dar a entender tudo que vinha antes, tudo que já fora relatado antes pelo escritor. Diante de tudo que é dito do capítulo 1 ao capítulo 4, para o início do capítulo 5, ele inicia dizendo: mas um homem chamado Ananias, juntamente com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Essa palavra de Lucas agora vai ligar o nosso texto com o que foi dito nos textos anteriores, no capítulo anterior, por exemplo, como lá em Atos, capítulo 4, versículo 36 a 37. Olha que ligação interessante. Lucas vai falar desse casal, mas ele está relacionado a um texto que vem antes, de Atos capítulo 4, 36 a 37, onde ele fala de um homem chamado Barnabé, que ele vende um campo. Veja a relação: o casal que vendeu as suas propriedades, venderam um campo. Anteriormente ele diz sobre Barnabé, que também vendeu um campo e deu
que o casal deveria fazer para que pudesse esse dinheiro ser utilizado na distribuição entre os crentes que passavam ali um período de necessidade. E essa ação certamente deve ter trazido Barnabé a um louvor e a uma gratidão entre os crentes, não por uma questão de ego, porque ele fosse melhor ou maior do que os outros, mas claro, todos se alegravam com qualquer ação que um outro crente fizesse. O desejo de Barnabé era de ajudar os irmãos que estavam passando necessidade, era de contribuir com o reino de Deus, e claro, os outros se alegraram para com isso. Interessante, o nome de Barnabé, chamado de Barnabé, na verdade seu nome era José, e os apóstolos depois passam a chamá-lo de Barnabé, que significa exortação ou consolação, o nome dele. E esse evento aqui no final do capítulo anterior ao que lemos é o que vai nos levar ao nosso texto principal, acerca desse casal que vende a propriedade e toma algumas decisões e posições que vai fazer toda a diferença para a igreja que vê aquilo acontecer e vê qual é a atitude dos apóstolos e vê quais são as atitudes de Deus para o que fizeram. Então esse texto nos traz uma primeira lição, meus irmãos, é que vemos que onde a graça de Deus está, as mentiras desaparecem. Aonde a presença de Deus está, a verdade impera e as mentiras têm que desaparecer. É o texto que nos traz à luz aqui, Atos 5, de 1 a 11, onde nos mostra o relato de que Ananias, movido por aquilo que talvez ele tenha visto como testemunho de Barnabé, ele e a esposa viram o que Barnabé fez, decidem juntos fazer a mesma coisa. Vamos fazer a mesma coisa. Barnabé fez algo maravilhoso, muito bem feito, e o povo se alegrou, e Deus se agradou. Nós vamos fazer também a mesma coisa. Mas a única diferença aqui é que a ação desse casal foi motivada certamente, quando lemos, por um motivo completamente diferente daquele que foi feito por Barnabé. Barnabé é mostrado aqui pelo texto como um homem que, movido pelo Espírito Santo para fazer o que fez, e ele faz, e o relato não mostra nenhuma atividade contrária, nenhuma mentira, nenhuma desorganização, nada oculto, nada que fora feito apenas para ele, mas ele, com o que faz, ele ganha o favor de Deus e também o favor dos homens. Mas Ananias e sua mulher fizeram completamente o oposto. Movidos por um espírito diferente, um espírito profano, podemos dizer assim, não receberam nenhum favor nem de Deus e nem dos homens, nem daquela igreja do século I. Mas o que tiveram foi um julgamento muito rápido e severo sobre eles. O fato aqui, meus irmãos, de que Lucas inclui Ananias e sua esposa aqui no seu segundo livro, porque o primeiro é lá o Evangelho de Lucas, deve indicar para mim e para você que esse é um relato preciso, verdadeiro, histórico da primeira igreja cristã ali naquele primeiro século. E para muitas pessoas esse texto aqui ele pode soar como um julgamento muito duro. Alguém pode dizer assim, mas que julgamento duro, cruel da parte de Deus. Eles apenas fizeram algo com uma intenção, mas eles falharam no momento da entrega, ou eles tiveram algum medo, ficaram receosos, ou acharam que não deveria ter feito o que fizeram daquela maneira e tentaram dar um passo atrás. Mas eram pessoas que estavam incluídas dentro da igreja, estavam no meio daquele povo de Deus, estavam junto com os apóstolos, estavam acompanhando ali o crescimento do Evangelho. Talvez esse julgamento tenha sido pesado demais, não tenha sido adequado para poder esses irmãos comunicarem a boa nova do Evangelho. Eles queriam comunicar a boa nova do Evangelho, mas eles falharam, afinal de contas são limitados e falhos. Com isso, alguém também poderia dizer, mas o Senhor Jesus não deveria amar a todos e ser bom para com todos?
e justo para com todos, a ponto de não retirar a sua graça desse momento sobre esse casal. Meus irmãos, não foi em momento algum a graça de Deus retirada da igreja, do povo e principalmente desse casal. Talvez ainda alguns esperem que essa história seja uma lenda. Não, talvez tenha sido um fato, um conto. Foi apenas uma lição para a igreja que Lucas escreveu esse texto. O que aqui nós vemos que não é verdade. Mas isso aqui está claro de que é um julgamento justo, mesmo duro e severo da parte de Deus. E esse ato, meus irmãos, serviu para que fosse provada aqui a veracidade narrativa. Esse fato acontece para provar aquilo que foi dito, mediante o que foi feito, mediante as ações daquele casal. Então Lucas nos conta essa história do julgamento aqui no meio de muitas outras histórias que falam da propagação do Evangelho. Não é isso que ele começa o Atos capítulo 1 a 4, falando de toda a ação do Espírito sobre os apóstolos e da propagação das boas novas, e de repente ele entra com essa história, mas que ela também faz parte do Evangelho. Ela não pode ficar a parte do Evangelho. Ela aqui também mostra o poder do Espírito Santo na vida das pessoas, mesmo de uma maneira como vimos aqui relatado. Ele faz isso porque ele quer que saibamos que do Espírito de Deus não se zomba, não se brinca, não se diz que ele é uma força ou que ele não faz diferença alguma na Trindade. O que devemos saber aqui é que Deus é um Deus zeloso e justo e que não podemos tratá-lo com menos daquilo que ele de fato se revelou ser. Se ele se revelou ser o Deus Criador do céu e da terra, se ele se revelou ser o Deus Santo, 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 não devemos tratá-lo diferente. Achar que ele é santo, mas ele pode fazer arrumados. Ele é santo, ele é justo, mas ele pode remendar as nossas ações erradas. Ele pode passar a mão por cima da nossa cabeça. Não é isso que o texto nos revela essa noite. Não nos enganemos, meus irmãos. A vida cristã diante de Deus tem que ser uma vida de verdade e de sinceridade. Essa é a primeira lição que o texto de Lucas nos traz aqui essa noite, de andar na verdade, de não brincar com as coisas de Deus e de não achar que Deus pode servir de brincadeira e de uma pessoa de conchavos e arrumados e que pode cobrir as mentiras na hora que bem entendermos. A segunda lição que o texto nos traz é que, além de quando há graça de Deus, ali não há mentira, onde há a graça de Deus não há mentira, essa mesma graça de Deus revela a verdade. Não apenas ela não dá espaço para a mentira, mas ela vai revelar a verdade. Após aqui as apresentações de fatos que são mostrados nos versículos 1 e 2, onde Pedro, aqui você lê no texto que ele está confrontando Ananias, confrontando esse homem com o crime, que ele mostra aqui nos versículos 3 e 4, onde ele diz assim: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Por quê? Porque esse espaço foi dado para que ele enchesse o teu coração de mentiras e de corrupção, para que você tentasse enganar o Espírito Santo. Então lá no final do versículo 4, ele vai afirmar: você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. E aí chegamos ao centro da grande questão aqui no texto. O crime real aqui, meus irmãos, nesse texto, não é que esse homem e sua esposa guardaram parte do dinheiro para uso próprio apenas. O crime principal aqui é que eles mentiram a Deus. A questão não foi vender a propriedade e não entregar o valor inteiro. Claro, eles deveriam fazer isso, era o correto. Mas a gravidade maior, não que isso não seja grave, não está apenas em fazer o que tinha que fazer, mas sim em mentir para Deus. Esse foi o grande crime.
tentar, assim como Pedro disse, você quis enganar o Espírito Santo. E você não consegue fazer isso, você não pode fazer isso. E na tentativa aqui de serem bons ou melhores, como eles olharam o testemunho de Barnabé, eles cometeram o pecado da hipocrisia, eles se mostraram ser aquilo que não são. Eles deram uma cara da qual, de fato, essa face não era a face real deles. Por isso Pedro vai também dizer ao marido: se tu vendesses, não seria teu? Esse é o princípio da justiça. Não te pertencia a terra? Quando ele diz conservando, porventura, não seria teu? Se tu ficasses com o teu bem, não era teu? Era justo. E vendido? E se você tivesse vendido, não estaria o dinheiro em teu poder? O que você pensa em fazer com uma coisa dessas? Hipocrisia é uma força destrutiva, meus irmãos, para a comunidade do povo de Deus, para o meio do povo de Deus. O fato de se mostrar o que não se é algo terrível. Estamos estudando alguns textos relacionados às igrejas da Ásia, na escola dominical, e saímos da igreja de Sardes para entrar na igreja de Filadélfia hoje pela manhã. E da igreja de Sardes havia uma acusação da parte de Cristo extremamente profunda e dolorosa e séria, quando Jesus manda João escrever de que aquela igreja da qual o Senhor ele se apresenta e diz que conhece as obras dela, e ele diz em seguida: tu tens nome de que vives. Todo mundo conhece você como quem vive, cheia de vida, mas na verdade você está morta. Esse é o mesmo conhecimento que o Espírito Santo sabia do coração desse casal, dessa hipocrisia, essa força aqui que chamamos de destrutiva da comunidade do povo de Deus. Se Satanás não pode destruir a igreja de fora, ele vai para dentro tentar destruí-la de dentro para fora, o que é muito pior, porque aí ele vai causando, vai tentando o coração e a mente daqueles que estão dentro a praticamente auto-se-destruírem, porque vão negar a Deus, vão tentar mentir a Deus, vão tentar enganar o Senhor, vão tentar de uma maneira ou de outra fazer apenas aquilo que é da sua própria vontade e que está no seu coração. Ananias e Safira não eram tão avarentos assim como eram ladrões. Eles queriam, eles desejavam o prestígio, eles desejavam a generosidade, para que quem olhasse visse um sacrifício belíssimo do testemunho que eles estavam dando. Eles tentaram ganhar, meus irmãos, uma reputação a qual eles não tinham direito, diferentemente de Barnabé. Eles contaram uma mentira descarada diante do apóstolo e, acima de tudo, estavam mentindo para o Espírito Santo. A motivação em dar não era de fato para aliviar a necessidade dos outros, a necessidade dos pobres, mas para engordar o próprio ego, para se encher de primazia, para se acharem os melhores. Aí Lucas, no livro de Atos, aqui descreve para nós o trabalho de Deus, as coisas como Deus faz por meio do seu Espírito Santo, agindo no meio dos crentes. Ele também quer nos informar por meio desse texto sobre um espírito diferente, que também está trabalhando no mundo, na igreja, nos nossos dias. E esse texto aqui, ele nos serve de alerta, um grande aviso de cuidado para nós hoje. Assim como a igreja do primeiro século não era uma comunidade perfeita, uma comunidade santa, plena, e muito menos nós hoje o somos. Temos também as nossas limitações, as nossas falhas, as nossas fraquezas. E aqui o texto nos mostra que nunca houve um momento em que o povo de Deus foi perfeito durante a história. Nós sabemos disso desde o princípio. Não há um povo santo ali ainda. Essa plenitude ainda não chegou, ela chegará no dia de Cristo Jesus. Mas o que é que a Bíblia nos alerta? O que é que um texto desse nos alerta aqui essa noite?
é que precisamos estar vigiando, estar de guarda contra a obra de um espírito profano, de um coração enganoso e corrupto e de uma mente sem a ação da graça de Deus. Por isso a narrativa nos mostra aqui que um ato de mentira, como foi o deles, prejudica toda a caminhada do povo de Deus, prejudica toda a caminhada da igreja do Senhor. Basta você voltar ao Antigo Testamento e se lembrar da vitória dos israelitas ali na batalha de Jericó, na época de Josué. Josué ordenou que todos os bens, recebendo ele a orientação e a ordem de Deus, e de toda a riqueza da cidade que deveriam ser dedicadas ao Senhor depois daquela guerra, e que as pessoas não poderiam pegar em nada, não deveriam manter nada para si. O que a gente chama de despojos, que são aquilo que é da guerra, né? Nações lutam e a que vence pega todos os bens, ouro, prata, que chamavam de despojos, e fica para eles. Mas aqui Deus disse a Josué: olha, eu quero que os meus coloquem a mão. A minha ordem é que eles não toquem nessas coisas. E aí a cidade de Jericó e suas riquezas eram para ser oferecidas como os primeiros frutos ao Senhor. O Senhor disse: eu quero diante de mim, eu não quero que ninguém pegue. Primeiro vem a mim, depois eu tomo a decisão que eu quiser. Era como se fosse ali um dízimo oferecido a partir da terra de Canaã para o Senhor, naquela aliança que foi feita com Josué. E aí você vê Josué capítulo 7, versículo 1, dizendo o texto: mas, olha a desobediência, mas os israelitas, transgredindo em relação às coisas consagradas, Acã, filho de Carmi, da tribo de Judá, tomou alguns deles. Esses homens foram lá e disseram: bom, e Deus não vai nem perceber, Josué não vai nem saber. Tudo ligado aqui com Ananias e Safira. Não vão nem se importar, afinal de contas são poucas coisas, existe tanta riqueza aqui, ele não vai nem dar conta do que a gente vai tirar. Mas aí a ira do Senhor se acende contra Israel, e o povo fica: por que estamos sofrendo a ira de Deus? Por que estamos sofrendo as consequências, a mão pesada do Senhor? O que está acontecendo? Nós ganhamos a guerra, deu tudo certo. E aí depois sim é revelado de que esses homens botaram a mão naquilo que não lhes pertencia, que deveria ser consagrado ao Senhor. Depois da guerra, eles tomaram conta primeiro e ficaram calados, escondendo a verdade, mentindo para Josué e, acima de tudo, mentindo para Deus. E o resultado desse crime aqui foi a queda, a derrota de Israel na batalha que se seguiu logo depois. E não sabiam por que estavam perdendo, não entendiam porque havia pecado oculto lá atrás, que não fora confessado, que não fora revelado. Mas acima de tudo, não foi e não houve obediência quando Deus deu a primeira ordem. Não houve obediência da parte do povo. Quando o pecado de Acã ali é descoberto mais tarde, então assim Acã, como Ananias, foi punido, tendo sido condenado à morte. O Senhor, meus irmãos, jamais ele será escarnecido, ou jamais será enganado, jamais participará de qualquer corrupção. O Senhor jamais irá tolerar o pecado, fazer acordos e conchavos por conta de corrupção. Aqueles que dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus vingativo, cruel e violento e maldoso, e o do Novo Testamento é um Deus de amor, de graça e de misericórdia, esse precisa ler a Bíblia por inteiro, precisa entendê-la de Gênesis a Apocalipse,
o seu conteúdo, o seu verdadeiro contexto, do mesmo Deus do princípio, é o mesmo Deus do fim. O Deus é o Deus de toda a Bíblia. Ele é soberano e santo. Fora de sua graça, meus irmãos, nós somos todos Acã na batalha de Jericó. Nós somos todos Ananias e Safira, fora da graça de Deus. Não é à toa que esse texto aqui ele termina ali em Atos 11, no capítulo 5, versículo 11. Ele vai encerrar ali com uma afirmação como resultado de tudo isso que lemos a partir do versículo 1. Lucas vai deixar o fechamento do relato de tudo que houve, dessa história que entra no meio das ações que vinham sendo feitas pelo Espírito Santo através dos apóstolos. Ele diz que grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram sobre esses eventos. Então houve justiça, houve retidão da parte de Deus, houve punição, ninguém saiu impune, ninguém saiu ileso, porque no final tudo que houve gerou grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram e viram cada momento desses eventos que aconteceram. O nosso catecismo de Heidelberg, ele nos ensina que existem 3 critérios, 3 pontos importantes para qualquer trabalho ser considerado bom diante de Deus, sério diante de Deus. O primeiro é aquele que surge da verdadeira fé. É preciso crer naquele que criou todas as coisas e aquele que vai manter todas as coisas. Em segundo lugar, é que ele está em conformidade com a lei de Deus. Ou seja, nós precisamos estar de conformidade com a lei de Deus. A lei é dada, o mandamento é dado, nós conhecemos a ordem, precisamos obedecer. E o terceiro é feito para a glória de Deus, por fé, conforme a lei e para a glória de Deus. É assim que Ananias e Safira deveriam ter feito. Deveriam ter feito com a verdadeira fé, deveriam ter feito de acordo com a conformidade da lei, com o que estava sendo feito naquela época ali na igreja primitiva. E eles deveriam, no final das contas, terem feito a venda daquilo e entregue tudo com justiça para a glória de Deus. Porque se não for, meus irmãos, sob a influência do Espírito Santo, ninguém, nenhum de nós, a partir deles, vai fazer a vontade de Deus como ela deve ser feita. Se não fizermos sobre a graça de Deus e sobre a vontade do Senhor, nós não vamos atender a esses critérios dessa maneira. Ananias e Safira falharam aqui, no que não foi feito para a glória de Deus, mas foi feito para a glória deles. Porque eles foram condenados à morte. Porque eles foram condenados e porque essa ação nos levou a esse estado de morte iminente. Será que não somos todos em algum momento ou outro culpados do mesmo pecado? Será que não praticamos também as mesmas insolências diante do Senhor? Aí uma outra pergunta surge: então por que será que não somos punidos com a mesma sentença de morte? Por que é que hoje, se praticarmos o mesmo ato que eles fizeram naquela época e caíram de pronto, diz o texto, que eles foram ao chão rapidamente, assim que Pedro falou com eles, e eles mentiram, eles pereceram? Por que hoje isso não acontece? Não é que não existisse a graça de Deus ali, ela sempre existiu desde o princípio. Mas por que não vamos ao túmulo por causa disso? É pela graça de Deus. É a graça de Deus que ainda nos sustenta para que não venhamos a morrer de imediato. Essa narrativa e essa resposta sobre a graça de Deus vai nos levar aqui ao terceiro e último ponto dessa nossa reflexão da palavra do Senhor, para nos dizer que onde existe essa graça, vai existir a restauração da parte de Deus para a nossa vida.
Em essência aqui, o milagre é uma restauração, a trazer de volta a forma como elas deveriam ser. Eles deveriam não ter mentido, eles mentiram e tiveram uma punição. Nós podemos até passar por esses momentos, mas aí a graça de Deus nos faz voltar, olhar para trás, olhar para Deus e dizer: Senhor, perdoa-me, eu preciso voltar-me para Ti e pela Tua graça ser restaurado das coisas que eu fiz. A graça aqui, meus irmãos, ela é um sinal de paz. Paz para com o Senhor, paz para com Deus. Uma paz que ela vai surgir da restauração daquele homem e daquela mulher que foi derrubado pelo pecado, levou uma rasteira do pecado. E é interessante aqui notar que antes e depois do nosso texto, Lucas nos diz sobre curas milagrosas dos apóstolos, daqueles que serviam ao Senhor, e até em particular Pedro fora preparado para fazer muitas delas. Milagres feitos, sinais extraordinários que acompanharam a vida desses, que mesmo falhos e limitados, mas que pela graça de Deus eles conseguiram continuar pregando ao Cristo ressurreto e tendo a sua vida restaurada de tempos em tempos, assim que se arrependessem dos seus pecados. Se a vinda, meus irmãos, do reino significa restauração da humanidade e da criação e de tudo aquilo que Deus escolheu para abençoar a humanidade, salvar aqueles a quem Ele chama com sua graça, também ao lado da destruição para aqueles que são maus, para aqueles que não se arrependem, para aqueles que são impenitentes e para aqueles que se mantêm e mantêm o seu coração como Safira e Ananias e Safira. Aquilo que é mau é destruído pela justiça de Deus, e houve justiça ali para o temor de toda a igreja. Houve uma ação para que de início a igreja já não começasse errada, mas ela começasse vendo que Deus estava presente, que sua justiça estava ali, e que procurassem cada um fazer a vontade do Senhor da maneira melhor possível, ou da maneira correta, não até da melhor maneira possível, senão a gente ainda acaba remendando algumas ações que fazemos, mas da maneira correta, observando a lei de Deus. E aí nessa restauração, o que é bom já foi e é santificado pela graça do Senhor, mas o mal é destruído. O mal sempre será afastado, não tem jeito. Não vamos achar que podemos caminhar entre o bem e o mal, com um pé fora e um pé dentro, servindo a dois senhores, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos e tentando fazer a vontade de Deus. A destruição aqui ela é real. Sem a graça, todos nós mereceríamos a morte, assim como foi com esse casal nessa igreja. Por isso é preciso nos aproximarmos do Senhor com singeleza de coração, com sinceridade e vontade de servi-lo, sabendo que Ele sonda os nossos corações. No fim, meus irmãos, devemos nos lembrar que a graça de Deus veio para nós através de Jesus Cristo. Veio para restaurar o mundo, inaugurar uma nova criação, restaurando todas as coisas desde o princípio. E aí, lembre-se, nessa restauração, o que é bom já foi santificado mais uma vez, e o que é mal foi destruído. Por isso, todos os dias, nós devemos lembrar que a nossa rotina diária deve estar sob o dom da graça de Cristo, o favor imerecido de Deus que nos foi dado desde o princípio. A verdade, tenha certeza, trará glória a Deus pelo nosso arrependimento, pelo arrependimento dos nossos erros. Devemos pedir todos os dias ao Espírito Santo para que Ele nos guie em toda a nossa caminhada, em todos os nossos passos e pensamentos e vontades, em tudo que surgir na nossa mente e no nosso coração. Certamente Ele nos encherá do seu Espírito Santo, e assim seremos agentes diretos e diários
da sua graça. Que Deus, meus amados irmãos, nos abençoe. Que Deus nos santifique por meio do seu Espírito Santo, que nos ajude a todos os dias estarmos abrindo mão de nossa vida para estarmos sujeitos ao nosso Senhor. Amém. Graças a Deus pela sua palavra, pela sua exposição e pelo que Deus vai fazer também conosco a partir do nosso entendimento, pelo Espírito Santo. Vamos ficar de pé e estarmos procedendo o ofertório, o vídeo das ofertas e a sexta partilha, e vamos deixar louvando a Deus nesse momento com o hino 177, firme nas promessas. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos, te honramos como nosso provedor, trazendo dízimos e ofertas, Senhor, na tua casa.
Pedimos que abençoe essas ofertas, abençoe os ofertantes, abençoe aqueles que não puderam também ofertar, Senhor, para que venham fazer com alegria. Que a tua graça seja com o teu povo, Senhor, trazendo sustento e livramento na próxima semana. Cada dia, Senhor, é um dia que a tua graça nos sustenta. Por isso queremos andar assim, Senhor, com o nosso coração confiante. Assim nós agradecemos em nome de Jesus e todos juntos declaramos: tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Amém. Vamos fazer a oração final, meus irmãos. Seremos assim despedidos com a bênção apostólica. Amém. E daremos alguns avisos aos amados irmãos. Nessa oração final, eu quero pedir aos irmãos que vamos incluir os irmãos enfermos. Estamos com muitos irmãos enfermos. Nós percebemos pela própria ausência aqui na igreja, né, de vermos bancos vazios, justamente aqueles lugares onde conhecemos e sabemos dos nossos irmãos que sentam geralmente naquele lugar. E já sabemos do estado de saúde de cada um. Então, nessa oração final, nós vamos estar intercedendo por esses amados irmãos e irmãs que estão enfermos. Certamente, talvez não lembremos de todos, mas Deus sabe de todos. Mas eu gostaria de destacar alguns irmãos aqui, como a irmã Nadir, que precisa das nossas orações, a irmã Vandete, que acabou enferma logo depois da irmã Nadir. A irmã Priscila e a Anitta também estão enfermas, a irmã Luciene, o irmão Alberto, a irmã Edna não pôde estar aqui hoje pela manhã e também à noite. E a irmã Lúcia e filha, que nós não oramos pela manhã, mas nos lembramos delas, que são a família que estava sob as orações da igreja durante a semana, e continuaremos assim até o final da noite. E durante a semana nós vamos ver uma próxima família, vamos colocar lá no nosso grupo da igreja. Mas a irmã Lúcia, filha e o esposo dela estavam sob as orações durante toda essa semana. E outros amados irmãos que nós sabemos que estão enfermos. Nós tivemos o irmão Américo aqui essa manhã, mas sabemos da necessidade de oração pela irmã Denise, né? A nossa irmã Judite está aqui também com todo vigor e força e fé em Cristo. Por amor a Deus ela vem, mas também sabemos da necessidade das nossas orações sobre a nossa irmã Judite e tantos outros. O presbítero Isaías que está aqui, mas tem também a irmã Luzineide e tantos outros que precisam das nossas orações. Então vamos orar, fazer essa oração final e pedir por esses irmãos amados para que o Senhor restaure a saúde de cada um deles. Vamos orar. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos na beleza da tua santidade e te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado para conosco, porque nos lembramos e te agradecemos nesse momento por uma semana que o Senhor nos concedeu de graça, de paz e de misericórdia. E te agradecemos também pelos momentos de lutas e dificuldades, porque são neles que nós exercemos a nossa fé em Ti. São nesses dias difíceis que nós vemos a Tua presença conosco, tomando conta de nós, cuidando do Teu povo. Obrigado, Senhor, pela Tua graça dispensada à Tua igreja. E é pela Tua graça que nós expomos aqui e colocamos diante da Tua presença como um momento de súplica e clamor a Deus por essas vidas, desses irmãos e irmãs que falamos aqui, e por outros, dos quais podemos até nos esquecer, mas o Senhor não esquece de nenhum deles, porque o Senhor os conhece bem, o Senhor os criou, eles são seus filhos e filhas. E nós te pedimos, Senhor, que por amor do Teu nome, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, esses irmãos sejam restaurados em saúde, que eles sejam trazidos de volta ao vigor, à alegria de poderem estar na Tua casa de oração, adorando o Senhor juntamente com os irmãos, participando de todos os momentos de liturgia e de trabalhos para o engrandecimento do Teu nome e do Teu reino. Ó Deus, tem misericórdia de cada um deles e também dos seus familiares, daqueles que os ajudam, os fortalece, os dá força, também concede saúde, Senhor, para que eles possam estar se ajudando
e podendo estar aqui no dia determinado pelo Senhor, a estar nos alegrando aqui em comunhão, também para a glória do teu nome. Ser propício à tua igreja, ao teu povo, também não só apenas por essa noite, mas durante toda a semana que se inicia, Senhor, nos dando a tua graça, nos livrando do mal, nos ajudando, nos tornando fortes, ó Deus, para fugirmos do pecado, para termos uma vida santa, justa e reta, homens e mulheres que se desviam do mal. Ó Deus, nos fortalece e nos ajuda com isso. Ser propício à tua igreja, Senhor, não nos deixa desanimar, fortalece cada um de nós conforme a tua vontade. Nos dá uma noite de paz, de tranquilidade, de descanso, de um sono reparador. Nos leva para os nossos lares em paz e em segurança, assim como tu nos trouxeste até aqui. Em nome de Jesus, Pai, que nós choramos e agradecemos por tudo isso. Amém. Amém. Recebam a bênção dos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, do nosso eterno e soberano